Já estamos de volta e agora é o momento de ficarmos bem informados. Nós vamos chamar o nosso jornalista Ed Mello, vamos saber o que está acontecendo no Brasil e no mundo, tem também previsão do tempo e agenda cultural. Bom dia, Ed! Olá, Edu, ótimo dia a você, ótimo dia a todos que nos acompanham pela Astral TV, o meu abraço, meu muito obrigado. É uma grande honra estar com você aqui mais uma vez, trazendo as principais notícias do dia nesse nosso giro de notícias dentro do programa Bom Astral com Edu Escarfon. E estas são as principais manchetes. Fale manso e com respeito comigo, diz Lula a Trump em meio discussão sobre tarifas. Gleisi diz que chega para somar e promete diálogo com o Congresso e ajudar Haddad. Direita trabalha em 2 manifestações em prol da anistia a condenados pelo 8 de janeiro. ANAC suspende operação da empresa aérea Voo e Paz. A polícia descarta pai como suspeito pelo assassinato da filha. Novo encontro deve acontecer entre Ucrânia e Estados Unidos para acabar com a guerra. Resolução torna coleta de DNA obrigatória em casos de estupro, assédio e tortura. Produção industrial brasileira engata o 4º mês sem crescimento. STF marca para 21 de março julgamento de Carla Zambelli por porte ilegal de arma. Carmen Lúcia critica pouca presença de mulheres no Judiciário e no Congresso. E ainda, placar esportivo, previsão do tempo e agenda cultural. Tudo isso a partir de agora em nosso Giro de Notícias. Ótima manhã para você, um ótimo dia, mais uma vez o meu abraço a você que nos acompanha aqui pela Astral TV em São Paulo, capital, canal 33.3, em Campinas e região, o canal 47.1. Muito obrigado pelo carinho, você também que nos acompanha através das principais plataformas digitais. Giro de notícias, meio de semana, sempre trazendo para você, dentro do programa Bom Astral com Edu Escarfon, as principais notícias do dia. Você, a partir de agora, muito bem informado. Vamos falar sobre o comentário do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Respeito é bom e eu gosto. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva mencionou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em meio às discussões norte-americanas sobre eventual taxação de produtos brasileiros vendidos nos Estados Unidos. O brasileiro pediu respeito e declarou não ter medo de cara feia, como parte da política protecionista do republicano. Tarifas sobre produtos estrangeiros têm sido aplicadas pelos Estados Unidos a países como o México, a China e o Canadá. O Brasil está entre as nações cujos produtos Trump também quer taxar, especialmente o aço e o alumínio. Não adianta o Trump ficar gritando de lá. Fale manso comigo, fale com respeito comigo, que eu aprendi a respeitar as pessoas e também quero ser respeitado, disse o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Seguimos com as informações. Chegando para somar, a nova ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, prometeu dialogar com o Congresso Nacional enquanto estiver à frente da pasta e garantiu que vai auxiliar o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na aprovação de pautas econômicas no Legislativo. Em discurso na cerimônia de posse, Gleisi destacou a isenção de imposto de renda para quem recebe até R$ 5.000
Portanto, Gleisi Hoffmann chegando para apoiar o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e os temas institucionais do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Seguimos falando sobre o 8 de janeiro. O ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados trabalham em duas frentes populares. A fim de pressionar o Congresso Nacional a aprovar o projeto de lei que anistia os condenados pelos atos extremistas de 8 de janeiro. Além do ato convocado para o Rio de Janeiro, no próximo dia 16 de março, às 10 da manhã, agora o grupo chama os apoiadores para outra manifestação, na Avenida Paulista, no dia 6 de abril, às 2 da tarde. A pauta, segundo Bolsonaro, também é a favor da liberdade de expressão. Portanto, o ex-presidente Jair Bolsonaro fazendo manifestações em pontos importantes do Rio de Janeiro e da capital paulista a favor da liberdade de expressão e também da anistia para ser votada pelo Congresso Nacional. Seguimos falando sobre operações suspensas. Fique atento, você que utiliza os aeroportos e você que viaja pelo Brasil e o mundo. A ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, suspendeu as operações aéreas da Voipaz em caráter cautelar. A decisão foi tomada após reuniões sigilosas e ocorre devido à incapacidade da empresa de corrigir irregularidades identificadas nas auditorias realizadas pela agência. A Voipaz, composta pela Passaredo e MAP Linhas Aéreas, não atendeu às exigências de segurança e à manutenção do seu sistema de gestão, comprometendo a confiança nas operações. A suspensão seguirá até que a empresa demonstre a correção das falhas. Passageiros afetados devem buscar o reembolso ou a reacomodação com a companhia ou agências de viagens. A Voipaz atualmente opera com 6 aeronaves e realiza voos em 15 cidades. Em nota, a Voipaz afirmou que a sua frota em operação é aeronavegável e que segue rigorosos padrões de segurança. Vamos acompanhar, mas momentaneamente a Voipaz está inabilitada para realizar voos por todo o Brasil. Vamos falar também sobre um tema importante e impactante: suspeito pelo assassinato. Nós sabemos e temos as informações para passar para você ainda com mais detalhes. A Polícia Civil descartou a participação de Carlos Alberto Souza, pai de Vitória Regina, como suspeito na investigação sobre a morte da jovem. A informação foi divulgada na última segunda-feira durante uma coletiva de imprensa. Carlos Alberto havia sido incluído na lista de suspeitos após a polícia apontar um comportamento estranho e mencionar que ele solicitou um terreno ao prefeito de Cajamar nos primeiros contatos após a confirmação da morte da filha. A defesa do pai de Vitória, representada pelo advogado Fábio Costa, afirmou que buscaria reverter a inclusão do cliente como suspeito. Segundo ele, Carlos Alberto não havia sido ouvido formalmente pela polícia, motivo pela qual não prestou informações detalhadas sobre o dia do desaparecimento. Portanto, um tema importante e que os culpados sejam investigados e punidos. Giro de notícias comigo, Ed Melo. Para você um ótimo dia, meio de semana. Estamos aqui dentro do programa Bom Astral com Edu Escarfon, trazendo para você as principais informações e destaques do dia. Vamos falar sobre o acordo para o fim da guerra em movimentação pelo mundo. Autoridades ucranianas e dos Estados Unidos iniciaram na última terça-feira uma série de negociações em Jeddah, na Arábia Saudita, para encontrar caminhos para encerrar a guerra entre Ucrânia e a Rússia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aposta nas negociações para reavivar os laços pragmáticos com os Estados Unidos. Zelensky sugeriu também um cessar-fogo no ar e no mar como ponto de partida. Além dessa trégua, outro ponto em pauta é um acordo bilateral de minerais, proposto por Washington. A ideia é que os Estados Unidos
tenha acesso aos recursos minerais da Ucrânia em troca de apoio financeiro contra a Rússia. Espero que as negociações aconteçam, os interesses financeiros também, os acordos possam acontecer, mas que efetivamente tenhamos o cessar-fogo e o fim da guerra, não só na Ucrânia, quanto no Brasil e no mundo. Que esse tema seja postergado, que esse tema seja eliminado das pautas dos nossos governantes. Seguimos em frente, torcendo sempre pela paz. Giro de notícias comigo, Ed Melo. Você é o nosso convidado especial. O meu abraço, o meu muito obrigado pela sua presença. Vamos falar sobre DNA obrigatório. Uma resolução do Comitê Gestor da RI-BPG, a Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos, estabelece que a coleta de DNA será obrigatória em casos de estupro, assédio sexual, feminicídio e tortura. O texto indica que o procedimento deverá ser realizado quando a condenação for fundamentada em um dos crimes citados, sendo a técnica utilizada indolor e adequada. Que seja assim e que os exames, que as intervenções sejam corretas e que, claro, gerem resultado e inibições e as pessoas sejam punidas devidamente. Por isso, esta resolução atende os casos de estupro, assédio sexual, feminicídio e tortura. Estamos acompanhando de perto situações adversas iguais a essa, para que no futuro possamos identificar com mais rapidez e, obviamente, chegar às pessoas que praticam esse tipo de delito. Giro de notícias comigo, Ed Melo, Astral TV, você é o nosso convidado especial. Vamos falar sobre a produção industrial. A produção industrial brasileira ficou estagnada em janeiro na comparação com dezembro do último ano, interrompendo a sequência de 3 meses de taxas negativas consecutivas, período em que acumulou uma perda de 1,2%, e os dados são da pesquisa industrial mensal divulgada na última terça-feira ontem pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O índice acumulado dos últimos 12 meses avançou 2,9%, mostrando taxa positiva, mas reduzindo o ritmo de crescimento frente aos resultados dos meses anteriores. Portanto, estagnada a produção industrial, mas a expectativa é que haja crescimento e equilíbrio. Vamos falar sobre porte ilegal de armas. O STF, o Supremo Tribunal Federal, marcou para o dia 21 de março o início do julgamento no caso que tornou a deputada Carla Zambelli ré pelos crimes de porte de arma de fogo sem autorização e constrangimento ilegal. Os 2 crimes teriam sido cometidos quando ela perseguiu armada um homem em São Paulo. O episódio, que foi filmado, ocorreu no dia 29 de outubro de 2022, véspera do segundo turno das eleições. Portanto, Carla Zambelli será julgada no próximo dia 21 de março. Poucas mulheres no judiciário. Esta informação é da ministra Carmen Lúcia. Nesse mês de março, mês das mulheres, a ministra se posicionou no plenário do TSE. A presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Carmen Lúcia, criticou na última terça-feira ontem a baixa presença feminina no Poder Judiciário, no Congresso e em outros locais de poder, em eventos, na Corte, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Portanto, a ministra afirmou que não existe igualdade entre homens e mulheres no Brasil e disse: não é verdade que o Brasil seja um país em que a igualdade prevaleça entre homens e mulheres. Basta ver o que acontece no Poder Judiciário, em que há uma grande diferença de mulheres, como acontece também no Parlamento Brasileiro, disse Carmen Lúcia, a presidente do TSE. Giro de notícias comigo, Ed Melo, será sempre muito bem-vindo. E agora eu tenho uma dica muito importante para você.
principalmente você que está aqui na capital paulista. Eu tenho uma dica imobiliária para você que quer investir, para você que quer morar. Olha que bacana, para você que procura investir e morar em São Paulo com localização privilegiada e de alto padrão, vem aí o Torre Bela Vista, que será entregue no final de 2025. Procure o consultor de imóveis Domenech e tenha mais informações. O telefone é o 011 99220 1503. Conforto, praticidade e a qualidade de vida que você merece é o Torre Bela Vista. Giro de notícias comigo, Edmelo. A você, muito obrigado pela presença, muito obrigado por estar conosco aqui dentro do programa Bom Astral com Edu Escarfon, que traz grandes convidados e, claro, temas fundamentais que agregam muito valor ao seu dia e, é claro, às suas atividades. Vamos girar na chave e falar agora sobre placar esportivo. Todo mundo quer saber sobre o esporte, finais dos campeonatos, a partir de agora em nosso Giro de Notícias. Mas primeiro vamos falar sobre um tema horrendo, um tema que nós não concordamos e não queremos no Brasil e não queremos em nenhuma parte do mundo. O Palmeiras reprovou as punições aplicadas pela Conmebol ao Cerro Porteño, por conta do racismo sofrido por Luigi no confronto entre as equipes na Libertadores Sub-20. O clube paraguaio foi multado em $50 mil, cerca de R$289 mil em conversão direta, e penalizado com portões fechados. Foram extremamente brandas e fazem a entidade ser conivente com, obviamente, as agressões. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, manifestou-se a favor da expulsão do Cerro Porteño na competição. Sugestão colaborada e corroborada pelo jogador Luigi. A dirigente disse que levará o caso à FIFA. Racismo é crime, respeito é bom e todos nós gostamos e deve fazer parte do nosso dia a dia, das pessoas e do mundo. A nossa solidariedade ao jogador Luigi do Palmeiras, e que todo racismo e que toda manifestação contrária às pessoas sejam punidas com o rigor da lei. E claro, você não tem o direito de invadir o espaço do outro. O que fizeram com o jogador Luigi lá na Libertadores da América contra o Cerro Porteño foi inaceitável. Cuspiram no jogador, imitaram gestos de animal, gesto de macaco. Ou seja, a Conmebol tem que veementemente punir o clube e punir os torcedores. Muitas vezes o clube libera o acesso do torcedor, mas cidadão, se é que se pode dizer, iguais a este, não podem fazer parte de um espaço coletivo, não podem fazer parte de um estádio de futebol. Eles estão lá para assistir um espetáculo, para torcer pelo seu clube de futebol, e não para cuspir nas pessoas e nem para imitar gestos que criminalizam e que racificam as pessoas. Racismo é crime em toda parte do mundo, Edmelo, mas lá no Paraguai e em outros países, o racismo pela lei não é crime. Mas isso não é questão de ser crime, isso é questão de ser decente, saber usar e respeitar as pessoas. O meu direito termina quando começa o seu e vice-versa. Você tem que saber trabalhar, você tem que saber ocupar o seu espaço. Racismo é crime sim, em todas as partes. Crime psicológico, crime financeiro, crime de atitude. Você que toma esse tipo de atitude, ou por raça, ou por cor, ou por gênero, você que questiona as pessoas achando que você é melhor que o outro, você não tem que estar e não pode viver em sociedade. Que venha uma punição a maior para o Cerro Porteño e que os torcedores sejam identificados e punidos. Força, Luigi! Parabéns, Palmeiras, pela decisão e pelo apoio ao jogador sub-20, jogador que está em formação, ainda em crescimento profissional. E claro, tudo é referência para jogadores, principalmente do sub-20 e as pessoas que crescem, obviamente, no dia a dia, com atitudes para quem está assistindo, ou seja, um absurdo total o que aconteceu na Libertadores entre Palmeiras e Cerro Porteño. Que os tomadores de decisão tomem as devidas providências e punam os responsáveis. Vamos seguir falando aqui sobre o placar esportivo, falando sobre o Santos.
que desistiu de contratar Thiago Maia do Internacional de Porto Alegre. O negócio não foi fechado. Ainda, Leila Pereira sugere que os clubes brasileiros entrem na CONCACAF. Olha só, os clubes brasileiros estão na Conmebol, mas a presidenta do Palmeiras indica para que os clubes brasileiros procurem a CONCACAF. Falando em Palmeiras, Leila Pereira, não podemos deixar de falar sobre as finais do Campeonato Paulista. O Palmeiras venceu o São Paulo por 1-0 na última segunda-feira no Allianz Parque, pela semifinal do Campeonato Paulista, e agora o Verdão enfrenta o Corinthians. Vem derby aí na decisão do Campeonato Paulista e, claro, o Timão venceu o Santos por 2-1 no último domingo e garantiu a vaga para a final. A partida de ida da final do Paulistão está marcada para o próximo domingo. É isso, domingão agora já tem clássico, são 2 jogos, tá? Um jogo, o famoso ida e o famoso volta. O Corinthians foi o melhor time a pontuar no Campeonato Paulista, portanto, joga a segunda partida em casa na Neoquímica Arena. Mas neste domingo, 6h30 da tarde, é o primeiro jogo, o famoso jogo de ida da decisão do Paulistão, 6h30 da tarde no Allianz Parque. O jogo da volta acontece na próxima quinta-feira, dia 27, na Neoquímica Arena, Casa do Timão. Decisão para torcedores de bem, pessoas que gostam e querem acompanhar o melhor do futebol. Só mais um detalhe, torcida única para Palmeiras, torcida única para o Corinthians. Portanto, no Allianz Parque só terá palmeirenses e na Neoquímica Arena somente a torcida do Corinthians. O Fortaleza abre conversas com Daverson, é mesmo, o atacante que joga pelo Atlético Mineiro e que não dificulta a saída. Portanto, Daverson pode estar indo para o Fortaleza lá no Ceará. Dos 20 times que disputam o Brasileirão, você sabia? Apenas 2 tem patrocínio master, apenas 2 não tem patrocínio master das bets. É, meu amigo, as bets estão aí colocando a marca nos principais clubes do Brasil. Vamos seguindo. Hoje, gente, o São Paulo banca Zubeldia no cargo após queda do Campeonato Paulista, tá bom? O técnico Zubeldia se manteve, eu acho inteligente da diretoria do São Paulo manter o técnico Zubeldia, que já conhece o time, conhece o elenco. E o Brasileirão começa agora no próximo final de semana, 29 e 30, finalzinho de março, já teremos o Campeonato Brasileiro, Libertadores da América, Copa do Brasil e muito mais. Portanto, o tricolor do Morumbi, apesar da derrota para o Palmeiras e a saída do Campeonato Paulista, foi eliminado, o Zubeldia se mantém como técnico do tricolor do Morumbis, viu? É isso mesmo. Giro de notícias, você é o nosso convidado, muito obrigado. Daqui a pouco volta Edu Scarfon com o programa Bom Astral, trazendo convidados para lá de especiais, interagindo com você. Você que também está nas redes sociais, o nosso abraço, acompanhando aqui a Astral TV. Beijo no seu coração, muito obrigado pelo carinho. Eu, Ed Melo, meio de semana, estou sempre por aqui, deixando você ainda bem mais informado. Meia hora de bate-papo para que você possa seguir com a semana bem informado e, é claro, seguir também com as suas atividades. Falando em meio de semana, ainda para concluir sobre o esporte, o Corinthians pega o Barcelona de Guayaquil. Edmelo, estou sabendo, pois é, 3-0 lá no Equador e agora o Corinthians tem que tentar reverter. 4 gols para poder se classificar direto. 3 gols de diferença, o jogo vai para pênaltis e aí a classificação para o grupo. Se não conseguir o resultado, o Corinthians está eliminado da pré-Libertadores e vai jogar a Copa Sul-Americana. Mas a fiel torcida já comprou todos os 48 mil ingressos da Neoquímica Arena. O Corinthians joga hoje, 9h30 da noite, a sua vida para seguir em frente na Libertadores da América. E é claro, eu reafirmo para você que domingo tem Palmeiras e Corinthians, 6h30 da tarde. Este é o placar esportivo do nosso Giro de Notícias. Vamos falar agora sobre tempo e temperatura. De Melo, tá ameno, diminuiu um pouquinho. É isso mesmo, uma frente fria vem chegando no sul do país e vem se aproximando do sudeste. E por isso que você vai perceber que a temperatura vai caindo e teremos, principalmente em São Paulo, alguns momentos de chuva e chuvisco. A temperatura nesta quarta-feira terá uma máxima de 28 graus, é isso mesmo, olha só como caiu. Semana passada era 31, 32, 35,
Hoje, quarta-feira, teremos máxima de 28, mínima de 21. 80% de possibilidade de chuva, com umidade em 86% e ventos a 10 km por hora. Quarta-feira. Na quinta-feira, cai 1 grau. Olha só, máxima de 27 e mínima de 20 nesta próxima quinta-feira, com 70% de possibilidade de chuva, umidade 85% e ventos a 10 km por hora. E na sexta, Edmelo, vem chegando o final de semana, olha, cai mais 26 graus de máxima com 20 de mínima, 70% de possibilidade de chuva e umidade a 85%. Com ventos a 13 km por hora. Sabadão, chegamos no sábado, caiu mais 25 graus de máxima com 19 de mínima, 50% de possibilidade de chuva, umidade em 84% e ventos a 13 km por hora. No domingo, cai mais 24 graus no domingo, o tempo nublado com mínima de 18 graus. Chuva em 20%. Não deve chover no domingo, mas a temperatura cai um pouco mais. Temos umidade 85% e ventos a 13 km por hora. Portanto, temperatura amena. Os técnicos e especialistas dizem que 20, mais ou menos 1, mais ou menos 2, ou para cima ou para baixo, é uma temperatura agradável. Então, vamos ficar na casa dos 24 graus em média até o domingo. Portanto, fique atento. Mantenha aquele seu agasalho com você, pode ser que chova, tome cuidado, caso tenha uma tempestade um pouco a maior, você tem que tomar os devidos cuidados com a chuva, com evitar o caminhar em ruas alagadas, obviamente, boca de lobo, né, espaços que podem estar abertos e você não consegue ter visualização. Portanto, não faça percursos dentro da água, evite, espere a água baixar e se estiver no seu veículo, procure colocar aí num local alto para que evite aí, obviamente, o transtorno de ter o carro transbordando e, obviamente, perca total. Fique atento, final de semana com temperaturas amenas na casa de 24 graus. Vamos falar sobre a nossa agenda cultural. Temos show hoje com a banda Rastapé, de volta às origens, lá no Canto da Ema. Fique atento. Banda Rastapé, um grande sucesso, um grande abraço a todos eles. Eu, Edmelo, que inclusive os entrevistei na Praia Grande. Grande abraço à banda Rastapé. Na manhã, dia 13 de março, tem Bee Gees Brasil. Olha que legal, aqui do ladinho, no Teatro Gazeta, Bee Gees Brasil. Você é o nosso convidado, passe por lá. Quem não gosta de ouvir as canções de Bee Gees? Também temos no cinema, fique atento. As telonas estão com vários eventos, com vários filmes e numa velocidade espetacular. Vem aí Branca de Neve, Vitória, O Macaco, Mickey 17 e Capitão América Admirável Mundo Novo. Um filmaço atrás do outro que você curte nas telonas na capital paulista e por todo o Brasil. Falando em cinema e para encerrar o nosso giro de notícias, olha que dica bacana. Pipoca doce ou salgada? Qual a sua favorita? Uma pesquisa revelou que a pipoca é a queridinha no paladar da maioria dos brasileiros. E para pelo menos 67%, a preferência pelo sabor é o salgado. Já sobre o sabor doce, 29% escolheu como favorito. Rica em fibras e com antioxidante, a pipoca auxilia no bom funcionamento do intestino e ajuda no combate aos radicais livres. Você sabia disso? Além disso, o alimento possui poucas calorias, sendo uma opção saudável, agradável para momentos especiais e de muita alegria. Cinema, pipoca, qual a sua favorita, Edu Scarfon? Salgada ou doce? Olha, sem sombra de dúvidas, eu vou de doce. Eu gosto e tem tantos sabores, né, gente? Agora a gente vê uma variedade quando você vai no cinema, são umas pipocas deliciosas e tem também aquelas gourmetizadas que a gente compra no supermercado, né? Uma infinidade de sabores para todos os gostos. Agora, gente, você não pode perder o programa Personalidades, apresentado pelo Edmelo aqui na Astral TV, um talk show que tem sempre convidados que são expert naquilo que fazem. E nessa semana, quinta-feira, a gente tem mais um episódio à noite. O que o pessoal vai ver no Personalidades dessa quinta, Ed? Edu, programa Personalidades, toda quinta-feira, 9 da noite. E eu espero você também aos domingos, com reprise às 6:30 da tarde.
E nesta próxima quinta-feira vamos receber a advogada e apresentadora do programa Sofá Jurídico, Fabiana Arantes. Ou seja, tema jurídico, mas de forma que você consiga entender e interpretar da melhor maneira. Portanto, próxima quinta-feira, 9 da noite, eu espero por você aqui na Astral TV com o programa Personalidades. Obrigado, Edu. Eu que agradeço, Ed. Aproveite também para seguir o Ed Melo nas redes sociais, tá? O Instagram, gente, é o @EdMeloOficial, tá aparecendo aí para você, tá? Siga por lá. Galera, a gente vai para um rápido intervalo. Quando voltarmos, tem um bate-papo sobre prosperidade com a Renata Lobo. Então, você que está precisando melhorar de vida e que quer mudar, de repente, padrões que você tem cultivado, acessar uma nova consciência, não perca que é daqui a pouquinho, depois do intervalo. A gente já volta.